Fala, alunos do primeiro ano. Vamos aí, ó. Novo caminho. Apostila 2, unidade 6, página 5, 6, 7. E aí vai, tá? Seguinte, crianças. Olha, a gente vai entrar aqui agora na ideia de Grécia, tá? Então vamos lá. Primeiro lance que vocês têm que pensar, gente, que isso aqui daí faz parte daquilo que a gente chama de antiguidade clássica. Então vou até pôr aqui assim, ó. Fazer uma abreviaçãozinha para vocês aqui, ó. Antiguidade clássica. Então o que acontece? Até a unidade 5, a gente pega e fala sobre toda aquela ideia da antiguidade oriental. Então Egito, Mesopotâmia, persas, tudo aquilo que a gente viu lá, hebreus, beleza? Agora aqui a gente vai pegar a ideia da antiguidade clássica. A antiguidade clássica vai envolver justamente o quê? Grécia e Roma, tá? Então primeiro a gente vê Grécia e depois a gente vê Roma. E daí é o seguinte, a ideia é vocês pegar assim, ó, puxa, por que isso aqui vai entrar com uma ideia de clássica? Vai pela palavra mesmo, é mais tranquilo. Clássico foi marcante, tá? No caso dos gregos aqui, ó, pô, a grande herança que eles vão passar para nós, do Ocidente, vai ser justamente o quê? Toda a ideia da filosofia, da democracia, da política, ou seja, é clássico, tá? A gente vivencia isso até hoje. No caso dos romanos, que a gente vai ver depois, as leis, o direito, tá? Então o que acontece? Isso é clássico, porque ele vai ter uma longa durabilidade, beleza? É a mesma coisa que pegasse lá assim, por exemplo, falando em música, né? Pô, hoje em dia você pega aí, sei lá, um cantor da moda, sei lá, deixa eu pegar aí um cantor da moda, não sei nenhum, tá? Então o que acontece? Pô, se você pegar esse cantor hoje, daqui a, sei lá, 50 anos, ninguém nem vai saber que existiu, porque ele não vai se tornar um clássico, tá? É a mesma coisa que pega lá nos anos 80, 90, os caras falavam de El-Chan. Hoje em dia ninguém sabe mais o que é El-Chan, tá? Aí o que acontece? Se você pega lá uma banda lá, que nem os Beatles, conhece os Beatles? Os Beatles, os Rolling Stones. Então o que acontece? Os Beatles, pô, pode ver, muita gente conhece, até hoje, porque acabou se tornando o quê? Um clássico, tá? Então pega pela ideia da palavra que fica mais tranquilo para vocês, beleza? Região. Gente, o mesmo problema das outras unidades. Eu não entendo nada de geografia, gente. Nada. Daí vocês têm que ficar tirando essas dúvidas com o professor Marcos, tá? Mas, ó, se você for pegar aqui a região, é os Balcãs, tá? Península Balcânica, Balcãs, é chique pra caramba, tá? E daí o que acontece? O mar Mediterrâneo, tudo isso aí existe. Mas vamos pegar uma ideia mais básica aqui, ó. Simplesmente, a Grécia se localiza na Hélade, ou seja, no mar Egeu. Por isso, gente, que existe uma ideia aqui para vocês. Tecnicamente, nunca existiu uma Grécia, tá? Se você pega lá na antiguidade, lá não tinha uma Grécia, tinha um povo grego, ou seja, quem habitava a região da Grécia eram os helenos. Deixa eu fazer aqui, ó. Pronto, os helenos, belo triângulo, olha aqui, ó, helenos. Por isso que vocês têm ali, já no início da apostila de vocês, todo aquele quadrinho que fala ali simplesmente sobre o quê? Sobre a Helena, tá? Helena de Troia. Não vou entrar na ideia da mitologia aqui para vocês aqui, beleza? Então o que acontece? Isso aqui é para vocês verem, gente, que é um povo que foi o quê? Se formando. E como se formando? Gente, simples. Tecnicamente, você pega os povos que vão invadir aqui, ó, tá? Então tem aqueus, tem os eólios, tem os jônios, tem os dórios e outros, tá? Você pega aqui os antigos primitivos, os pelágicos, tem uma série de povos que vieram para cá e eles são chamados de indo-europeus, ou seja, aquela ideia de nomadismo. De novo, olha aí, ó, nomadismo. Eles ficavam entre a Ásia e a Europa, Ásia e Europa, Ásia e Europa, Ásia e Europa, até que simplesmente vão o quê? Puf! Se fixam aqui, beleza? Então o que acontece? Isso é para vocês verem essa ideia aqui, ó. Basicamente, cara, é um agrupamento, tá? De povos, diversos deles aí, que formou o que a gente chama do quê? Do povo grego, tá? Se não me falha a memória, cara, quem deu essa designação de grego para eles foi justamente o quê? Os romanos, tá? Então, tecnicamente, agora vem aqui uma verdade não inteira para vocês. Quando você pega aqui essa ideia da Grécia, então os elementos que vão ser unificadores desse povo aqui, ó, ou seja, que vai fazer com que eles sejam realmente o povo grego, são duas coisas básicas aqui, ó. Você vai pegar em comum, eles têm a língua
que é uma baita de uma mentira, tá? Tecnicamente tem diferença até na língua deles lá, tá? E logicamente você vai pegar o quê? Toda a ideia de religião. Então, por exemplo, ó, vocês vão fazer uma provinha, vai dar assim, quais foram os elementos unificadores do povo grego? Tá aqui, ó, língua e religião, beleza? Então, o que acontece? Esses povos vão indo lá, é como se fosse colocado numa coqueteleira, num liquidificador, num processador, sei lá o nome que dá para isso aí hoje em dia, e tudo que fizesse lá, pá, o que saísse seria o povo grego. Então, gente, vão ser muitos anos de migrações, de invasões, de chegadas ali, para se formar aquilo que seria o povo grego, beleza? E daí, gente, a história da Grécia, como toda história, é xarope porque eles dividem em períodos, tá? Então, o que acontece? Aqui a gente vai ver, basicamente, a Grécia pré-homérica, a Grécia homérica, a Grécia arcaica, a Grécia clássica. E daí o que acontece? Na apostila de vocês ali, eles deram um pulo. Ou seja, não tem aquilo que a gente chama lá da Grécia, tecnicamente, macedônica. Vamos pôr assim. Mas eu vou dar uma comentada geral com vocês em tudo isso aí, beleza? Mas na apostila vocês vão ver que se dá mais ênfase ao pré-homérico, ao homérico e o arcaico, tá? O clássico dá uma comentadinha de nada, e o macedônico, nada, mas daí não dá para ficar um troço sem fim, tá? Então vou começar aqui pela Grécia pré-homérica, gente. Seguinte, ó, eu coloquei aqui, ó, mais ou menos, deixa eu fazer aqui de novo, ó, mais ou menos 3.000 antes de Cristo, tá? Então, 3.000, podia ser lá, vocês vão lá dar uma Googleizada, encontrar 2.800, não tem problema nenhum, tá? 3.100, 3.200, 3.400, não importa essa ideia aqui, a ideia é ligada mais ao terceiro milênio aqui e pronto. Aí imaginem, gente, ó, já vão pegando a ideia, enquanto isso aqui está começando a se desenvolver, o bicho já está pegando lá na Antiguidade Oriental, Egito, na Mesopotâmia. Então são sociedades que vão se desenvolvendo ao mesmo tempo, não tem aquela ideia assim, ó, tem que morrer todo mundo para começar outra. Não, isso não existe. Aqueles lá estão existindo, esses aqui estão existindo, vão todo mundo se formando aí, beleza? E daí, gente? Aqui eles chamam de civilização cretomicênica, civilização minoica, porque é o seguinte, isso aqui vai pegar a formação de dois grandes povos, ó, os aqueus e os micênios. Tanto que eles colocam aqui os aqueus como a grande primeira invasão que vai ocorrer dentro desse processo todo aqui, beleza? Então o que acontece? Tudo isso aqui que está se formando, gente, é numa ilha, ou seja, a famosa ilha de Creta. Então o que acontece? A bichinha está lá até hoje, no mesmo lugar, tá? Então, de repente, vocês vão lá no mapa lá da vida lá e dê uma olhada na ilha de Creta hoje. Bonito, eu já estive lá, tá? Agora, o esquema aqui é o seguinte, gente. A ilha de Creta talvez seja conhecida por alguns por existir isso aqui, ó. O famoso Palácio de Knossos. Eu ainda prefiro fazer com K, tá, gente? O Palácio de Knossos. Então, é o seguinte, gente. Primeira coisa que eu quero comentar é justamente isso aqui com vocês. Professor, palácio, arquitetura. Porque aqui existe um grande diferencial desse tipo de cidade que se desenvolveu aqui para aquilo que estava rolando lá, principalmente no Egito, para fazer uma comparação. Se você pega lá simplesmente um palácio, um templo, qualquer coisa no sentido lá no Egito, eram espaços gigantescos, tá? Aqui não, gente. Você vai ver que o Palácio de Knossos era mais ou menos como uma casa hoje em dia, com aquela divisão normal, quarto, sala, cozinha, corredor, e vai não sei aonde, tem 3 quartos, tem 2 banheiros e tudo mais. Diz a lenda que existiam até vasos sanitários com o mesmo modelo que existe hoje em dia, beleza? E também, gente, o Palácio de Knossos, depois que foram feitas lá as escavações, é que descobriram os afrescos, tá? Então, tipo uma pintura que se faz num reboco. O reboco está meio molhado, aí os caras vão lá e pintam, beleza? Então, dentro desse processo de obra de arquitetura aí, ó, ele é importante por causa das escavações que foram feitas lá hoje, beleza? Então, olha só, um grande palácio, só que diferente daqueles palácios egípcios lá, beleza? E daí, o que acontece é, a ilha, gente, é o grande poder da região. Poder total. E observem, olha aqui, ó, totalmente ligado também ao comércio marítimo. Então, se pega lá, a gente viu lá, por exemplo, lá os fenícios.
Lembra que eu comentei com vocês? Tem historiador, professor de história, pesquisador, seja lá o que vocês preferirem aí, que coloca assim, a fenícia dentro do modo de produção asiático. Aí eu comentei com vocês, pô, tem já uma ala que diz que não. A Fenícia pertence àquilo que a gente chama de civilizações mediterrâneas. Aqui, Creta também, gente, é uma civilização mediterrânea. E observem bem, ó, o que as duas têm em comum. Comércio marítimo fortíssimo, tá? Então essa é a principal atividade ligada aqui ao pessoal de Creta. Vamos lá! A ideia agora é de poder político, gente. Bem, a dinastia mais forte que teve lá, gente, é essa aqui, ó. A dinastia do rei Minos, beleza? Então, se vocês pegarem ali na apostila, vocês vão ver que ele faz todo um processo, uma narrativa sobre o quê? A lenda do Minotauro. Beleza, gente. Vocês sabem muito bem que eu não sou muito chegado à lenda, essa coisa toda aí, tá? Mitologia não é o meu forte para ficar lendo. Mas a gente tem que dar umas orelhadas aí para falar para vocês. Seguinte, gente. Não vou entrar no mérito da lenda toda aqui, senão levaria muito tempo. Mas, ó, Minotauro. Bom, se vocês acompanham aqueles canais lá, tipo History, Discovery, vocês vão ver que até hoje os caras procuram o Minotauro, tá? Às vezes vão lá e lançam um programa lá porque eles acharam lá, sei lá, uma ossada de um homem com chifre. Ah, porra, é o Minotauro. Bem, meu, isso aqui praticamente, cara, claro que não existiu, beleza? Aí vocês têm que pegar assim, ó, fazer uma relação fortíssima agora. Aí, ó. Cabeça, não é só para usar chapéu aí, não. Minotauro. Mino. Rei Minos. Pegaram a ideia aí, ó? Ou seja, lenda, meu. Eles vão criar essa ideia toda aqui, ó, para uma relação de poder que esse cabra, né, toda a dinastia, vai ter em relação ao quê? A região, tá? Então, o que acontece? O Minotauro viveria lá, uma espécie de um labirinto, construído justamente para deixar o bichão lá. E daí? Simplesmente, cara, Creta cobrava como uma espécie de um imposto, deixa eu até colocar entre aspas aqui para ficar legal, ó, um imposto. Pô, das cidades, que eu coloquei aqui ainda com a ideia de clã, tá? Mas pode usar cidade também do continente. Aí vamos pegar assim como se fosse os atenienses, os espartanos, cara, os outros lá. 7 mulheres e 7 homens. Então, gente, isso aqui tinha que ser enviado lá e daí simplesmente o quê? Era levado até o labirinto para o Minotauro. Bom. Gente, claro, pense na ideia aqui, ó. Isso aqui vai ser lá utilizado para alguma espécie de mão de obra, beleza? Tanto as mulheres como os homens. Uns até falam, cara, que era ideia para prazer sexual, tipo, uma grande orgia do rei Minos. Não sei, não vou confirmar porque eu não estava lá e não vi nada, beleza? Agora, pensem na ideia de imposto. Se a Ilha de Creta está cobrando esse imposto, é porque ela é poderosérrima, poderosíssima, poderiginária, tá? E daí o que acontece? Crianças, uma sociedade dessa que cobra imposto, é porque os caras estão no topo. E por que estariam no topo? Gente, porque é uma sociedade muito diferenciada. Aqui daí o que acontece? Eu coloquei algumas características, tá? Para vocês entenderem a ideia da lenda e tudo mais que vai acontecendo aqui, esse poder imenso aí. Gente, se vocês pegarem lá toda a ideia, né, da Ilha de Creta, no Ocidente, a mulher não era vista, cara, como era lá no Egito, uma certa participação até, tá? E outras também, lá da região do Oriente. Aqui, você vê uma mulher muito participativa, tá? Para vocês verem que depois vai ter um processo mais ou menos que regrediu todo o processo aí. E existiam mulheres sacerdotes, né? Ou sacerdotisas, como vocês preferirem aí, beleza? Isso aqui é muito punk para a época. Pode ver, tecnicamente era um cargo muito mais masculino no Ocidente. Aqui não, na Ilha de Creta, mulher faz o papel de sacerdote. Outra, mulheres atletas, gente. Também existia mulher praticando aqui, ó, esportes, tá? O pessoal do bloco aí, ó, a gente viu lá atrás, lá tudo uma ideia da ideia dos esportes lá. Então é para vocês sentirem que existia a ideia de esporte aqui. E daí é o seguinte, ó, aqui tem uma característica legal para vocês, ó. Boxe.
ou pugilismo, para quem prefere aí. Basicamente, cara, quem criou a ideia do pugilismo, do boxe aí, ó, foram as mulheres. Basicamente, mulher lutava à distância, ou seja, no socão, tá? Aí só para vocês terem ideia, era mais comum, era uma luta masculina, a luta de se agarrar, tá? Vocês podem ver que até hoje tem nas Olimpíadas aí aquela famosa luta greco-romana, beleza? Aí os caras ficam se agarrando lá, daí tem toda uma técnica e tira da rodinha, aquela coisa toda, beleza? Aqui não, a mulher é porradeira mesmo, é soco na cara, beleza? Então observem bem, ó, é uma sociedade desenvolvida na ideia de comércio, na ideia de social e tudo mais. Pô, e como é que acaba um negócio desse, gente? Putz, cara, tudo tem fim. Aí dá pra fazer uma pequena relação aqui também, gente, tá? Com a lenda do Minotauro. Vocês já vão entender bem a ideia aí, beleza? Então, tem a lenda. Agora, nós temos também o quê? O fim da própria civilização, né? Creto-micênica, minoica, o nome que vocês acharem mais bacana aí, beleza? Isso aí vai se dar mais ou menos aqui por volta de 1100 a.C. Também, gente, uma dessas vão ir nos Google da vida aí, ó, vocês vão ver lá assim, aqui tá 1200, não tem problema. Por isso que se usa essa ideia aqui, ó, mais ou menos, tá? E vai acontecer o quê? A invasão do último povo indo-europeu, ou seja, os dórios, tá? E daí, meu, esses cabras aqui, ó, eles são altamente, cara, guerreiros. E, pior ou melhor nesse caso aí, ó, eles são dominadores de armas de ferro, tá? E aí o que rola, minha criança? O problema é o seguinte, esses povos teriam chegado ali e derrotado e destruído o quê? A civilização minoica. Beleza, 100%. Agora, gente, será que foi tão fácil assim? Pode ver, ó, uma cidade altamente desenvolvida, gente, e extremamente poderosa, tá? Então, somente os dórios chegaram lá e arrebentaram todo mundo? Cara, teoria. Sempre que eu falo para vocês, peguem aquela ideia de teoria. E daí é o seguinte, gente, diz a lenda, que não é aquela lenda, que antes desse processo todo da invasão dos dórios aqui, ó, teria ocorrido na região um grande tsunami, provocado por um grande o quê? Maremoto, que teria varrido o processo todo da civilização, tá? Então daí só o que os caras fizeram ali, ó, foi terminar o serviço. Beleza? Diz que esse maremoto, esse tsunami, esse negócio todo que aconteceu aí, gente, é justamente o quê? Provocado pela explosão de um vulcão. Se não me falha a memória, gente, o nome desse vulcão aqui, ó, é o vulcão, outra palavrinha boa, é o vulcão Santorini. Ou seja, que ele teria explodido e, logicamente, o quê? Detonado com a ilha. Beleza? Show, gente! Pode ser porque é teoria. Agora, como eu estou falando de lenda e fim e história e mais lenda, gente, observem o seguinte, vocês como manjam mais de mitologia do que eu, tecnicamente, quem é que matou o Minotauro? Se vocês lembrarem a ideia do Minotauro aí, ó, o que vai acontecer? Quem matou o Minotauro foi o Teseu. Antes ele do que eu ia falar outra coisa, mas não pode. Ou seja, o Teseu. Tecnicamente, esse magrinho aí, ó, era de Atenas. Tcharam! Aqui, ó, o clã de Atenas. Beleza? E ele foi lá com a ajuda do filho da filha do Minos. Se não me engano, era Ariadne, o nome da moça. E, logicamente, o quê? Foi lá e, pimba, matou o Minotauro. Então, gente, o esquema é o seguinte. Para vocês verem, ó. Tecnicamente, cara, o poder da ilha sumiu. Se a gente for ver, mas no contexto histórico, porque os dórios, que daí vão lá formar a cidade de Esparta, derrotaram eles. Se você pega pela ideia da lenda, ó, um ateniense deu fim no Minotauro. Ou seja, as cidades, os clãs que vão controlar a ideia da política na região, vão ser justamente os atenienses e os espartanos. Tá? Então o que acontece? Isso é para vocês verem que a lenda às vezes vem para fazer o quê? Uma explicação histórica mesmo, tá? Pode ser usado assim. Outra, gente, se pega a ideia lá do labirinto. Eu não tenho mais acompanhado ultimamente isso aí porque não tem saído mais nada. Pelo menos eu não vi mais nada. Mas até onde eu acompanhei, tem pesquisador chegando à conclusão que também o labirinto não existiu.
Os caras vão lá e encontram alguns labirintos, encontram algumas coisas, mas, cara, nada que seja um relato da época, que tem alguma descrição. Até onde eu acompanhei, muitos acham, cara, que justamente o quê? O labirinto seria o próprio palácio de Knossos. Teoria, gente, pelo amor de Deus, tá? Seria o próprio palácio de Knossos. Por quê? Aí vem uma explicação para isso aqui, ó. Tecnicamente, cara, se vocês chegarem, né, em casa lá um dia, estão meio aborrecido, tirem o teto da casa de vocês. Aí, o que vai acontecer? Aluguem um helicóptero e dêem uma volta por cima da casa de vocês. Vocês verão que a casa de vocês, por ter lá quarto, cozinha, cara, corredor para cá, corredor para lá, parece muito que um labirinto. Mas, gente, eu estou dizendo isso como teoria. Então, não teria existido um labirinto, e sim que o Minotauro, Rei Minos, ficariam aqui, né? Mesma pessoa, mesma ideia, dentro do Palácio de Knossos. Gente, teoria. Não estou falando que é assim. Teoria. Beleza? E, logicamente, na sequência, a gente continua aí para ver o que vai acontecer na velha e boa região da Grécia aí. Valeu? Um abraço!